Muito bem falado. Tem a questão também da arquitetura, que eu acho que a gente podia aprofundar um pouco. É, o Bitcoin tem esse foco muito forte do indivíduo com o mínimo de hardware conseguir participar da rede, né? Você não precisar ser uma empresa, você não precisar ser qualquer tipo de organização para participar da rede. E isso é muito importante, a gente viu na história do Bitcoin como isso é importante, né? Teve lá durou uns 4 anos, eu acho, foi de 2000, sei lá, 2015 a 2017, o que foi chamado de Block Size War, né? Que é a guerra do tamanho do bloco, em que rolou uma discussão, resumindo bastante, rolou uma disputa se a melhor maneira de escalar o Bitcoin seria aumentar o tamanho dos blocos para caber mais transação ou não. Ou se a melhor maneira seria é, preparar a camada base para atender uma segunda camada de escalabilidade como a Lightning Network. E o que aconteceu nesse período aí foi que a maioria das empresas, os players institucionais do Bitcoin, queriam o aumento do bloco, porque isso acabava dando mais poder ainda para eles, né? Porque eles sabiam que aumentando o tamanho do bloco demandaria mais poder computacional para processar e validar todas as transações que ocorrem na rede, mais banda de internet também para transmitir os blocos, para transmitir todos os dados que são necessários para validar totalmente a rede. Então, rolou esse alinhamento de incentivos para a maioria dos players institucionais do Bitcoin serem a favor do aumento do bloco. Mas exatamente porque a arquitetura e a filosofia do Bitcoin favorece o indivíduo, tinha uma base de usuários do Bitcoin muito forte e muito intransigente em relação a isso não acontecer. E a ideia de que a camada base deveria ser sempre possível ser validada e verificada por um indivíduo com um hardware barato prevaleceu, e a escalabilidade do Bitcoin tomou o rumo que tomou de ter uma segunda camada, de acontecer fora da camada base, para que o indivíduo continue sendo capaz de validar todas as transações. E não é só uma questão de validar transações, né? Eu acho que um ponto importante também que eu sempre gosto de ressaltar é que não é só validar todo o histórico de transações, que também é importante lá desde 2009 e tal, mas quando o indivíduo é capaz de rodar um nó completo na camada base, ele também tem a garantia do poder individual de escolher qual é a rede que ele quer participar. Então, se acontece de alguém propor uma mudança na camada base do Bitcoin, ou qualquer mudança que seja, que vá mudar o consenso da rede, o indivíduo tendo capacidade financeira de rodar um nó completo, ele tem a escolha de acatar com aquela mudança de consenso ou não. Diferente de que se a gente entregar a camada base para players institucionais, só para empresas, por exemplo, essas empresas podem ser cooptadas por governos, porque empresas, querendo ou não, são agentes governamentais, no final das contas, elas têm que obedecer à regulação do governo. E imagine que o governo pode influenciar essas empresas a mudarem o consenso da camada base, e se o indivíduo não tiver esse poder, ele é obrigado a acompanhar o que acontece, essa mudança que está sendo proposta pelas empresas. E é o que acontece no final das contas no Ethereum, né? No Ethereum não existe um indivíduo que roda um full node em casa. Ele é obrigado a atualizar os aplicativos dele, as aplicações que ele programou, ou atualizar, enfim, ou acatar com o que acontece na camada base quando o grupinho especial lá de influenciadores do Ethereum decide para onde ele vai. Enfim, é por isso que é tão importante deixar sempre o indivíduo sob controle da camada base e não delegar para empresas ou instituições.